Saúde a todo o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que para mim é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez, produzindo vídeos para vocês no canal sobre a palavra de Deus. E hoje eu vou ler no livro de Marcos, no capítulo 11, do versículo 12 ao 26, que fala aí sobre a figueira seca e a purificação do templo. Mais especificamente a gente vai abordar o assunto sobre a figueira seca, para a gente refletir como, estar a nossa fé. Então vamos começar a leitura, que se encontra em Marcos, capítulo 11, do 22 ao 26. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que diz, tudo o que quiser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Veja que palavra maravilhosa, né? Quando Jesus ele estava ali no templo, e ele se irou-se, contra o povo que estava fazendo da casa do Senhor como um comércio, vendendo coisas lá. E quando ele estava indo, quando eles saíram de Betânia, disse que tiveram fome. E quando foram pegar, da figueira para comer, não tinha, não se achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, não era tempo da figueira dar seus figos. Então, Jesus, apenas com suas palavras, ele disse àquela figueira, no versículo de número... Deixa eu lembrar aqui, no versículo de número 14... diz: E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então, quando foi no outro dia que eles iam passando pela manhã, a partir do versículo 20, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, o discípulo de Jesus, lembrou-se da palavra que Jesus tinha falado sobre a figueira. Aí Jesus falou, que tudo aquilo que a gente pedir com fé, a gente recebe, a gente teria, Então eu quero falar sobre 5 palavras, 5 coisas que tem nesse texto. No caso são 4 palavras, mas eu acrescentei mais uma que vai ser no final, que é um resumo de todas essas palavras juntas. A primeira palavra que eu achei bem interessante nesse texto foi a fé. Jesus disse que se a gente tiver fé, em Deus, aquilo que a gente pedir, crendo, que crer, é a gente ter fé naquilo que a gente não vê. Então,
a gente ter fé. A segunda palavra que eu também achei muito interessante nesse texto é que é a palavra dúvida, que Jesus disse no versículo 23, e não duvidar em seu coração. Então, quando a gente pedir algo, a gente tem que ter fé e a gente não pode duvidar em nosso coração, porque às vezes a nossa boca, ela fala, né? Ela pede algo a Deus, mas a gente ainda duvida no nosso coração, aquela pontinha de dúvida. Então, se a gente duvidar em nosso coração, não será feito, né? Porque a gente está duvidando, né? A gente não está tendo fé num Deus que a gente serve e a gente sabe que é poderosíssimo, né? A terceira palavra é oração. Veja o quão importante é a oração com fé e sem duvidar. Então ele diz, por isso, no versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, veja quão importante é a oração nas nossas vidas. Oração com fé é muito poderosa. Diz que move a mão de Deus, né? A gente orar com fé por aquilo que a gente precisa, por aquilo que a gente está angustiado. Às vezes são problemas que a gente não pode contar a ninguém, somente a Deus. Mas a gente crendo e não duvidando, a gente recebe. E eu acho muito forte uma palavra que Jesus diz, vou ler aqui novamente, que é o versículo 23, que diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Veja que maravilha. A gente ter fé, né, em Deus, crer que aquilo que a gente pedir vai ser feito. E ele diz, né, se eu disser a este monte, passa-te daqui, né, o monte, se a gente crer e não duvidar em nosso coração, o monte ele vai passar. Por isso que a figueira, quando Jesus disse aquelas palavras, que ninguém mais iria comer, né, daquela figueira, a figueira no outro dia, quando eles passaram por lá, estava seca. Jesus, ele tinha muita fé, né, quando ele estava aqui em carne, em Deus, né, o Pai dele, ele tinha muita fé nele, então o coração dele não duvidava, por isso que tudo que ele fazia acontecia, tudo que ele pedia ao Pai, o Pai dava a ele. Então eu acho muito interessante porque ele diz que nós também, se pedirmos com fé, crendo sem duvidar, a gente também recebe. Eu acho muito interessante, essas palavras de Jesus são muito lindas. E a quarta palavra é o perdão, que para muitos é difícil perdoar, né? Quando você aí é magoado, é desprezado, Jesus, ele diz, né, se tendes alguma ofensa, como é que se diz? Perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Então, se você tiver alguma coisa contra alguém, mesmo que essa pessoa não saiba, perdoe.
ore ao Senhor, diga ao Senhor que perdoou e perdoe de coração puro, de coração limpo, porque o Senhor, Ele também vai te perdoar. Ele diz que a gente só recebe o perdão de Deus se a gente também perdoar. Então, se a gente não perdoar, a gente também não é perdoado. Veja que palavra forte, mas é a realidade. Então, eu quero falar sobre essas 4 palavras. A fé, a dúvida, a oração e o perdão. A dúvida a gente não pode ter, né? Em nosso coração a gente não pode ter a dúvida, mas a gente em nosso coração a gente pode ter a fé, pode ter a oração nas nossas vidas e o perdão. E o conjunto dessas 3 palavras, fé, perdão e oração. Aí eu vou falar da 5ª agora, agradar a Deus. Então, a fé, mais o perdão e mais a oração agrada a Deus. Então, é a reflexão que eu quero deixar hoje a vocês, né? Que a gente possa olhar para nós mesmos e agradar a Deus, né? Para que quando alguém nos ofender, a gente possa perdoar para sermos perdoados, para que quando a gente tiver algo difícil, impossível aos nossos olhos, a gente possa ter fé em nosso coração e não duvidar. E também que nós possamos sempre estar na presença de Deus. Veja que a oração, ela tem poder e a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então, se a gente sempre orar com fé e com perdão, a gente vai estar agradando a Deus. Então, é essa a reflexão deste domingo que eu quero deixar para vocês. Espero que tenham gostado, não é? Peço também que vocês continuem me ajudando nessa obra, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para chegar todas as notificações de vídeo novo no canal. Todos os dias tem vídeo. Eu não tenho muito um horário certo, porque nem sempre eu posso postar à tarde. Quando eu não posso postar à tarde, eu posto à noite. E assim vai. Mas todos os dias tem vídeo no canal. Quando eu não postar algum vídeo é porque aconteceu alguma coisa, mas no outro dia eu posto 2 vídeos, não é? Que é para balancear aí, né? Mas sempre na fé em Deus, né? Peço também a vocês que deixem o like no vídeo, né, para fortalecer o canal. Se vocês tiverem algum pedido de oração, pode deixar nos comentários, né? Eu vou estar lendo todos os comentários e pode ter certeza que estarei orando por todos os pedidos, não é, de oração que vocês fizerem. Tem um caderno, inclusive, que para anotar os pedidos, e eu sempre estarei orando, né, por vocês. Peço também que ore por mim, pela minha família, para que Deus continue estendendo as suas mãos. E é isso. A reflexão de hoje foi essa: agradar a Deus. Então, que vocês possam ficar na paz do Senhor Jesus, né? E quero dizer que amanhã tem mais a palavra do Senhor. Quero dizer também que aos sábados só vídeos de adoração, então só posto louvor. Mas em breve trarei mais temas ao canal, né? Trarei um quadro novo, ainda estou projetando. E vamos ver aí o que Deus vai nos proporcionar. Então eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém.